Vamos falar hoje sobre uma das 4 métricas DORA, que é a Deployment Frequency, ou se você preferir, frequência de implantação. Essa é uma das métricas mais conhecidas, mas talvez não totalmente compreendida, porque normalmente olhamos para ela e logo pensamos que ela é sobre velocidade. Mas será que é somente sobre isso? E a resposta aqui é bem mais profunda. E ela diz muito sobre a saúde de todo o nosso processo de entrega. Na verdade, Deployment Frequency tem muito mais a ver com a palavra confiança. Porque, pensa bem, conseguir fazer deploy várias vezes por semana ou por dia não é o objetivo final. Na verdade, isso é a consequência. É a prova de que existe uma forte confiança em todo o processo e é um sintoma de saúde e não a causa. E para deixar isso mais claro ainda, pensa na métrica como se fosse um exame de sangue, daqueles de rotina que a gente mede glicose, colesterol e essas coisas. Você não faz esses exames porque você quer um número bonito ali no papel. Você faz para entender como andam seus hábitos e a sua saúde como um todo. E quando os resultados aparecem dentro da faixa ideal, não é porque o exame é bom, mas porque existe um conjunto de comportamentos saudáveis por trás disso. Boa alimentação, bom sono, exercícios, menos estresse. E toda essa confiança no processo certamente não vem por acaso. É preciso de intencionalidade. E essa confiança é construída com base em alguns pilares. E são esses pilares que permitem que os deploys sejam não só frequentes, mas acima de tudo, que sejam seguros. E nesses fundamentos eu falo de maturidade técnica, e aqui entra ter processos e pipelines automatizados que simplesmente funcionam, sem drama, sem crise, porque se você não tiver ali um processo confiável, cada deploy ele sempre vai ser um parto, vai levar um tempão, cheio de burocracia, com gente conferindo o que o outro fez. Se os testes falham, ou até mesmo se não testam o que deveriam, cada deploy ele vai ser sempre com emoção, praticamente um teste para cardíaco. Então a base técnica sólida, ela tira o medo da equação, ela elimina o atrito e deixa tudo muito mais fluido. Um outro fundamento aqui é a comunicação e a colaboração. Porque se você já começa torto, a chance de você chegar do outro lado sem turbulência, ela diminui bastante. E isso vai desde o básico, tá? Como ter clareza na hora de escrever uma user story para não ser uma descrição rasa, de uma frase só que deixa quase tudo para ser inferido e com um monte de ambiguidade, até a cultura de você fazer um code review de responsa, sabe? Onde um analisa o código do outro de verdade, de uma forma que realmente agrega valor, e não só para cumprir tabela. A lógica aqui é muito simples. Quando todo mundo está na mesma página, fala a mesma língua e trabalha junto com um único propósito, o fluxo ele fica muito mais liso e consistente. E o terceiro fundamento que eu quero abordar e dar uma ênfase é a maturidade cultural. E aqui eu estou falando de um ambiente verdadeiramente com segurança psicológica. Não só aquela de palanque, onde você contrata alguém do RH para falar, mas aquela que você pratica no dia a dia. Onde quando alguém erra, isso não é um motivo para caça às bruxas, mas sim uma chance de aprender e criar formas de você evitar que aconteça de novo. Porque se não existe a confiança entre o time e a liderança, as pessoas elas não vão ter coragem de arriscar em algo novo. Você perde a capacidade de inovar, de tentar algo diferente, o time fica estagnado ali, fazendo o que sempre fez e não se reinventando e evoluindo. E uma cultura forte é aquela que protege e impulsiona o time para frente. Então, beleza. Agora que a gente entendeu a base e a filosofia por trás da métrica, como é que a gente mede desempenho na prática? Depois do livro Accelerate, o programa DORA, que significa DevOps Research and Assessment, e que foi criado pelos próprios autores do livro, ele deu continuidade à pesquisa e criou um caminho para medir a performance na prática. O DORA oferece um jeito de classificar performance que é baseado em dados e em evidências, e não somente em achismo. E essa classificação é dividida em algumas faixas. A pesquisa define 4 níveis de performance. Lá no topo, temos os times de elite, que fazem deploy uma ou mais vezes por dia.
Logo abaixo vem os times high, que implantam pelo menos uma vez por semana. Depois vem os times medium, com pelo menos um deploy por mês. E por fim, os low, que fazem menos de um deploy por mês. Agora um ponto importantíssimo aqui, pessoal. Cuidado! Essas faixas elas são referências para a gente se situar e não metas fixas para serem alcançadas a qualquer custo, beleza? O próprio livro Accelerate ele critica aqueles modelos de maturidade que sugerem níveis fixos a serem atingidos. E outra coisa, eles não devem ser usados para gerar alguma forma de competição entre os times. Cada time, cada produto, ela tem as suas características e o seu próprio contexto. Tá, então qual é o objetivo de verdade aqui? É a melhoria contínua. A comparação mais poderosa que pode existir é a do time com ele mesmo no passado. O time está evoluindo mês a mês? Nosso processo está ficando cada vez mais robusto? É esse o tipo de pergunta que a métrica quer provocar em nós. Ok, a gente já viu o que e o porquê da frequência de implantação. Agora vamos para a parte prática, o como. Como é que a gente calcula isso para entender qual o ritmo de entrega de um time? E a ideia aqui por trás do cálculo, na verdade, ela é bem simples. A gente foca no intervalo entre um deploy e o próximo deploy. Tipo, se um deploy foi feito no dia 1 e o outro foi feito no dia 4, o intervalo entre eles é de 3 dias. E o objetivo final é calcular a média desses intervalos para a gente poder ter a noção do ritmo real de entrega do time. E o processo para chegar nesses números ele é bem tranquilo e direto. O primeiro passo é você coletar e calcular o intervalo entre cada deploy. E você pode fazer isso a cada deploy, já gravando esse intervalo em alguma base de dados. Ou então você pode pegar os eventos brutos e salvar num BigQuery e criar uma pipeline para deixar os dados mastigados para poder fazer a leitura com o menor esforço possível depois. Depois você deve escolher uma janela de tempo ali para observar. E o Dora recomenda um período de 180 dias para você ter dados suficientes e evitar algumas distorções ali de períodos muito curtos. Tá? E um cuidado aqui é para você observar somente o período válido. O que eu quero dizer com isso? Se você tem uma janela de tempo maior do que o tempo de vida do time, por exemplo, o período antes do time existir ele tem que ser desconsiderado. Então, se você coloca uma data muito antiga, precisa desconsiderar esse período. E por fim, você deve somar todos os intervalos de deploys e dividir pela quantidade de deploys. E o resultado vai ser o intervalo médio, o ritmo dos deploys do time. Com isso na mão, agora é só você exibir os dados e deixar visível para todo o time poder acompanhar como um farol para ir guiando o time no dia a dia. Tá, agora que a gente sabe fazer o cálculo, como é que a gente agrupa essas informações? A gente deve agrupar ali por time para tentar ver o ritmo de entrega do time, ou a gente deve agrupar por produto para medir, né, a frequência com que a gente vai entregando coisas novas no produto? Se a gente escolhe medir por time, a gente está medindo a consistência da entrega. Se tem algum gargalo interno do time, então isso é uma visão mais para dentro. Agora, se a gente mede por produto, o foco muda. A gente passa a avaliar a percepção de quem usa. Será que tem sempre novidades? Será que o cliente ele percebe ali que o produto está mudando e que melhorias são entregues com frequência? Porque em alguns contextos pode acontecer de um time trabalhar em mais de um produto ao mesmo tempo. E com isso, um dos produtos pode ficar ali sendo despriorizado, e aí vale refletir se ele não corre o risco de perder a relevância para o cliente. Enfim, são apenas perguntas para reflexão, beleza? E essa visão é importante porque conecta a meta direto com o impacto no negócio. Enfim, a mensagem que eu quero deixar aqui para você hoje é que se você não tem nada de métrica, tenta começar medindo de maneira simples. O mais importante é você dar o primeiro passo e começar a medir de alguma forma. Mesmo que seja manualmente no início. Você pode até começar anotando os dados numa planilha simples, onde se anota a data de cada deploy e calcula um intervalo entre eles. Isso já é alguma coisa e já é um bom começo. E depois, com o tempo, você pode pensar em automatizar essa coleta usando ferramentas como GitHub Actions ou até usar projetos open source que já nasceram para isso, como o ForKeys do próprio Google. E assim a gente fecha o círculo e volta lá para o começo. Porque a frequência de implantação, no final das contas, ela não é só um número do dashboard. Ela é um espelho que reflete o nível de confiança que a organização tem em todo o seu processo de entrega, desde a parte técnica até a cultura do time.
E no próximo vídeo, então, nós vamos mergulhar na métrica que é a parceira ideal do Deployment Frequency, que é o Lead Time for Changes. E a gente vai entender quanto leva desde que uma feature começa a ser construída até ela chegar em produção e o como ela impacta no nosso fluxo de valor. E para fechar por hoje, fica aqui uma reflexão. O que a frequência de implantação atual, ou a falta dela, está dizendo sobre a forma como está o processo de desenvolvimento de software do seu time? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Até mais.